Hello, everyone. How are you today? Let's start now. Vamos começar então a aula de hoje. Podem pegar o book na página 88, page 88, que é essa aqui, ó. 88, deixa eu circular aqui para nós. 88. Beleza? Nosso homework foi parte do exercício número 7, number 7, ok? Aí o teacher tinha feito com vocês de exemplo, ali é o primeiro. Aí faltou o segundo e o terceiro, tá? Então vamos fazer a correção agora. Let's see. They are, eles são policiais. Police officers. Então aqui nesse espaço, policiais. Police officers. Ok? Let's see. They, eles trabalham, né? Work é trabalhar. Nós não adicionamos nada no verbo work, porque eles estão no plural. Então não precisa adicionar nada. Quem é essa pessoa? É a Camille, teacher. Não, é que o teacher precisa saber quem é aqui para depois eu adicionar quem estava na aula. Obrigado, Maria. De nada. Então, they are police officers. They work at the police station. Então, what do they do? O que eles fazem? Então, eu tenho que ter o auxiliar do simple present aqui. Here. What do they do? Então, se vocês completaram assim, aí riscaria aqui, né? Vou fazer já aqui bonitinho. Riscar police officers, riscar work, e daí nós riscamos um do aqui. Tá? You are a waiter. Waiter é garçom. Waiter. Deixa eu ajeitar aqui. You are a waiter. Você é um garçom. You serve. Você serve. Não adicionamos nada no verbo servir aqui, porque nós estamos falando de você, não é terceira pessoa do singular. What about me? O que você sabe sobre mim? What do I do? What do I do? Então, esse aqui foi a correção do nosso homework. Police officers, work, do, waiter, serve, do. Aí o número 8 a gente já tinha feito na aula passada. Aí nós começamos a conversar um pouquinho sobre esse gráfico aqui, né? Falamos um pouquinho sobre o mercado de trabalho de homens e mulheres, women and men, ok? Agora vocês podem abrir o livro na página 90. Open your books on page 90, 90. Então aqui, galera, a gente tem o time to listen, que é a hora de escutar. Só que eu sei que muitos não conseguem ouvir o CD em casa, porque não tem o toca CD mais, enfim, ou não tem o CD. Então o teacher vai fazer com vocês esse aqui. Imagine there is a career fair in your school, and you can interview a professional. Which professional would you like to talk to? Imagine que você tem um trabalho na tua escola que é para você entrevistar um profissional. Which professional would you like to talk to? Qual profissional que você gostaria de entrevistar? Tá? Aí o number 2, você tem aqui o track 27, que é a faixa 27, tá? Que é um listening. Listen to student interview a professional and check the correct answer. Escute, né, os estudantes entrevistando um profissional e marque a alternativa correta ou a resposta correta. A. What is the professional's name? Qual é o nome do profissional? Então, se vocês conseguirem escutar, vocês vão ouvir lá que o nome do profissional que eles estão entrevistando é Robert Parker. Robert Parker. B. What is his occupation? Qual é a ocupação dele?
Se vocês conseguirem ouvir, você tem lá a opção He is a dentist, ele é um dentista, ou He is a firefighter, ele é um bombeiro. Então, se vocês conseguirem ouvir, vocês vão observar que eles vão mencionar He is a firefighter, que ele é um bombeiro. Letter C. Are the students interested in asking questions about this profession? Os estudantes estão interessados em fazer perguntas sobre esta profissão? Então, quando ele falou que ele é um firefighter, eles ficaram interessados. Então, yes, they are. Mas se vocês tiverem condições, gente, de acessarem o listening aí, eu aconselho que vocês façam, mesmo que tenha resposta aqui, é interessante você ouvir, tá? Daí tem o number 3, que também é na mesma faixa, ó, track 27. Listen again and write T for true or F for false about the professional. Escute novamente e escreva T para verdadeiro ou F para falso sobre o profissional. Então, ó, observem aqui que essa estrutura está no simple present, porque olha só a afirmação aqui. Olha o verbo vestir, wear, tá com S. Deixa eu destacar o S ali para vocês. Aqui, ó. É porque é a terceira pessoa do singular na forma afirmativa. Estão lembrados, né? Na forma afirmativa, o verbo em terceira pessoa recebe S, alguns verbos recebem ES e alguns verbos recebem IES, de acordo com aquelas regrinhas que eu já expliquei para vocês, tá? A maioria deles recebe o S. Os que recebem ES são aqueles terminados em CH, SH, SS, X, O. E os verbos que terminam em I, os verbos que recebem o IES são aqueles que terminam em consoante e Y. Aí você tira o Y e adiciona o IES. Quando for terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, igual vocês estão vendo aqui, ó. He wears uniforms in his occupation. Ele veste uniformes na ocupação dele. Sim, isso não precisava nem ouvir, né, gente? Porque os bombeiros usam uniforme. T. True. B. He doesn't like when he has to help people. Nada a ver, né? Ele não gosta quando ele tem que ajudar pessoas. Pô, se o bombeiro não gostar de ajudar, quem vai gostar, né? Então é falso, não precisa nem ouvir aqui. False. C. When he was a child, he wanted to be an astronaut. Quando ele era uma criança, ele queria ser um astronauta. Não. Ele sempre quis ser um firefighter. Ele fala bem assim, ó. I have always wanted to be a firefighter. Eu sempre quis ser um bombeiro. Então é falso isso aqui. Já o número 4, number 4, também é o listening, track 27. What does he do in his job? Mas eu acho que nem precisa também de listening, né? Ó, what does he do in his job? O que ele faz nessa profissão? Listen again and check the activities he mentions. Escute novamente e verifique as atividades que ele mencionou. Então, primeiro aqui, ó, fire, aqui o fogo, né? E fire. Letter B, ajeitando uma antena aqui. Não, o bombeiro não faz isso. Save the cat, salvar o gato aqui. Eles também fazem isso. Os bombeiros também resgatam animais que estão em situações delicadas, assim. E aqui também, né, ó. Eles acabam com o fogo. Eles fazem palestras instruindo as pessoas. Então, bem tranquilos na parte do listening. Beleza? Very good. Open your books on page 91. 91 agora, galera. 91, here. Deixa eu circular aqui para vocês.
9 to 1. Time to write, hora de escrever. Time to write. Interview, entrevista. Interview. Talk to your teacher and classmates. Converse com seu professor e colegas. A. Where do you usually see or read interviews? Onde nós normalmente vemos ou lemos entrevistas? O que vocês acham, galera? Onde que a gente normalmente vê ou lê entrevistas? Can you speak? You can speak in Portuguese. Você pode falar em português. Where do we usually see or read interviews? Onde? Repeat, Gustavo, please. Repeat. Jornal. Thank you. Very good. It's great. Jornal, televisão, ok? Jornal. Newspaper, se for jornal de papel. Newspaper. Se for no jornal de TV, somente news. Letter B. Do you like watching or reading interviews? Você gosta de assistir ou ler entrevistas? Do you like watching or reading interviews? In my opinion, okay, I prefer watching. Eu prefiro assistir. And you, students? Watching or reading? Lembrando... Não ouvi. Ok. Vou começar a chamar os nomes aí para ver se estão participando, hein? Number 2. There are different types of interviews. Aqui estão tipos diferentes de entrevista. Match the pictures with the definitions. Combine ou relacione as imagens com as definições. A. Job interview. The employer asks questions to a candidate in order to decide whether or not to hire him or her. B. Research interview. A journalist asks questions to an expert about a certain subject. C. Press conference. Many journalists interview someone about an important subject. D. Talk show interview. The host asks questions to a guest of the show. Então vamos lá. Antes do teacher ir para as imagens ali, vamos focar na letra A comigo. Job interview. Só o título já mostra sobre o que é. Entrevista de emprego. Job interview. The employer asks, tá? Questions to a candidate, tá? O empresário ali, o patrão, the employer, faz perguntas para o candidato, tá? Para decidir qual ele vai escolher, entre ele ou ela. Na letra B, só o título também já diz o que é. Ó. Research é pesquisar, pesquisa. Research interview, então é uma pesquisa. Quando o jornalista vai perguntar lá, para fazer uma estatística lá em quem se vai votar, o que se prefere, enfim. A journalist asks questions to an expert about a certain subject. Faz perguntas sobre um determinado assunto. Vai querer colher dados, pesquisas, research. Na letra C, press conference é uma conferência, tá? Para saber se a pessoa está gostando de determinado assunto, de determinado projeto, enfim. Many journalists interview someone about important subject. Muitos jornalistas entrevistam alguém sobre um assunto importante. Vamos falar sobre saúde, sobre água, sobre meio ambiente, enfim. Press conference. Letter D, talk show interview. Que é quando você tem... O talk show é quando um apresentador convida e faz perguntas para esse convidado. Aí o programa gira em torno de perguntas e respostas a respeito de um determinado assunto, ou até a vida mesmo do entrevistado. The host asks questions to a guest of the show. Né? São perguntas feitas ao convidado
Beleza? Então agora a gente vai fazer a definição. Vou dar um tempinho aqui para vocês olharem aí os 4 para a gente ter uma noção aí. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu já fiz, teacher. Oi? Eu terminei. Very good. Então vamos lá. Onde que você colocou a letra A? Letter A. A letra A no segundo de cima. Very good. Very good. Thank you. Letter B, students. Na primeira de cima. Very good. Letter C. Na última. Na quarta. Yes. Letter D. Na terceira. Very good. Ó, I'm happy. Estou feliz. Very good. Page 92. Na 92 agora. Here, 92. 92. Deixa eu circular aqui. 92. Let's see. Number 3. What usually happens to press and the research interviews after the interviewer asks the question? O que normalmente acontece? They are arquivado or they are transcribed and published? Olha só. O que acontece? Quando a gente faz uma pesquisa, né? Você faz uma pesquisa com o entrevistado. O que vocês fazem? Eles arquivam a pesquisa ou eles transmitem a pesquisa e publicam ela? O que vocês acham? Eles vão publicar, né, galera? Normalmente as entrevistas são transcritas e publicadas em meios de comunicação impressos, né? Transcritas são escritas. Então, they are transcribed and published, que ela é publicada. Não vai fazer uma entrevista ali, uma pesquisa ali, para arquivar, né? Vão publicar. Tá? Agora, tem uma outra coisa. Entrevista de emprego, daí é diferente. Quando você tem aqui, ó, job interview, aí essa entrevista de emprego aí, ela fica arquivada nos bancos de dados da empresa, né? São arquivados, e daí o que acontece? Vamos supor que surge uma vaga lá de emprego para uma pessoa que entra com essas características. Eles vão lá nos arquivos lá e buscam daí essa entrevista. Tá? Então tem uma diferencinha. Aqui, cara, no number 5, gente, é para vocês criarem. Produce a draft of interview. Follow the steps. Então vocês vão criar uma entrevista agora, seguindo os passos abaixo. É bem facinho. Create a title for your interview. Crie um título para sua entrevista. Tá? Teacher, eu posso entrevistar o prefeito? Pode. Posso entrevistar um vereador? Pode. Pode entrevistar um professor? Pode. Pode entrevistar um bombeiro? Pode. Você vai imaginar quem você vai entrevistar. Teacher, eu posso entrevistar um famoso? Pode. Fica a seu critério, é livre esse número 5 nessa produção. Write an interesting introduction for your interview. Escreva uma interessante introdução para sua entrevista, tá? Porque a introdução é a alma da propaganda ali, ó. Sobre o que vai ser a sua entrevista. Você vai entrevistar quem? A Xuxa, o Luciano Huck, o Faustão, o Neymar, o Messi, o Paranhos, enfim. E sobre o que? Ó, transcribe the questions and answer. Então, você vai fazer perguntas para o seu entrevistado e respostas. Vocês podem pegar, gente, aqui, ó, como referência. É que o listening não tem aqui o listening. Pode falar. A gente, tipo, tem que criar a entrevista e criar as respostas ou criar a entrevista e perguntar para alguém? Não, daí vocês podem desenvolver a resposta. Ou se vocês quiserem perguntar para alguém, também fica livre. Aí vocês vão fazer aqui, ó.
Eu sugiro assim, ó. Quando vocês estiverem fazendo a tarefa, se surgir uma dúvida, pode usar o dicionário, pode usar um tradutor. O Google Tradutor melhorou muito essa ferramenta, está muito legal de ser usada. Então, se você tiver dúvida como se escreve determinada palavra, pesquisa, tá? Então, vocês vão criar perguntas. Gente, o assunto é livre. Se você quiser entrevistar a pessoa perguntando sobre a saúde, meio ambiente, economia, lazer, fica a seu critério a sua entrevista, tá? Faz aí pelo menos umas 3 perguntas. Pelo menos umas 3 perguntinhas. Deixa o teacher colocar aqui homework. Não precisa ser para amanhã, tá? Pode ser para semana que vem. Beleza? Porque amanhã fica muito em cima. Pode ser essa tarefa para semana que vem daí, tá? Vou deixar aqui no cantinho, ó, homework. Então, no mínimo 3 perguntinhas. Aí você escreve 3 perguntinhas aqui e 3 respostas. Gente, é livre, tema livre. Pode escolher sobre o que quiser. O importante é fazer. Vou entrevistar o prefeito. Vou perguntar lá. A primeira coisa, eu vou pedir para o prefeito fazer um balanço de como foi o mandato dele ou tal. Ele vai falar, nesses 4 anos eu fiz isso e isso. Ou você vai perguntar, qual que vai ser o investimento para a saúde? Vou investir em construção de hospitais, vou contratar mais médicos, enfermeiros, técnicos, vou colocar mais ambulâncias na rua. Vou entrevistar sobre economia. Né? O que você vai fazer para ajudar aí em relação ao comércio, as empresas que estão fechando devido à pandemia? Então você vai ficar, cara, é livre, tema livre. Escreve em português. Lógico, eu quero em inglês. Mas se você tem dúvida, escreve em português e vai procurando a tradução, tá? Então vocês têm tempo. São no mínimo 3 perguntinhas, tá? Bem tranquilo, bem de boa essa tarefa. Beleza? Aí na página 93, 93, eu preciso que vocês encerrem o capítulo com esse questionário aqui. Neste capítulo, li uma entrevista com uma professora, aprendi algumas profissões em inglês, aprendi a fazer perguntas no tempo verbal presente, usando do, né? Refleti sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, ouvi uma entrevista feita por alunos com um bombeiro, fiz uma entrevista com um profissional, que é o que vocês vão encerrar fazendo a entrevista que vocês vão criar ali, tá? Então vocês estão bem tranquilos. Ó, outra coisa que pode ajudar aqui, ó. Ó, aqui são os passos legais para ajudar no homework. Imagine you are a journalist. Imagine que você é um jornalista. And you are going to interview a professional. Você tem que entrevistar um profissional. Follow the steps. Siga os passos. Decide who you are going to interview. Primeiro você vai decidir quem que você vai entrevistar. Decide who you are going. Here. Decide who you are going to interview. Primeiro você decide quem você vai entrevistar. Depois, do some research about her, his profession. Depois você vai fazer uma pesquisa sobre a profissão dele ou dela. Tá? Você tem uma ideia do que um prefeito tem que fazer, por exemplo? O que um enfermeiro tem que fazer? O que um professor tem que fazer? O que um advogado tem que fazer? O que um bombeiro tem que fazer? So that you decide what questions are appropriate. Depois você vai decidir quais perguntas são apropriadas. Lembrando, no mínimo 3. Choose, choose 3 questions to ask. Escolha 3 perguntas para ser feitas, que eu já tinha falado para vocês. 3 ali, ó. Choose 3 questions. Até vou circular aqui, ó. Ó. 3 questions. Contact the interview and set a time and day for the interview. Você vai colocar o dia que você vai entrevistar. Eu entrevistei na segunda. Aí você vai colocar na entrevista. Segunda-feira, dia tal, estou entrevistando o prefeito. Segunda-feira, terça-feira, dia tal, estou entrevistando aqui esse enfermeiro. Enfim, quem você vai fazer e no dia que você vai fazer. Let's see. You also have to decide where the interview is going to happen. Você vai ter que decidir onde que a entrevista vai ser feita. Se vamos supor que você pegou o prefeito. A entrevista foi na prefeitura. A entrevista foi num parque.
A entrevista foi num hospital, numa praça? Onde que foi a entrevista? Vai colocar lá onde foi a entrevista. During the interview, make sure you're taking notes and recording. Então você tem que ter esses passos aqui, tá? E um tempo de entrevista. É bem facinho, galera. Você só vai colocar aqui a data que você entrevistou, tá? E o período, se foi manhã, tarde ou noite, e o lugar. E depois aqui as 3 perguntinhas com as 3 respostas. Entenderam? Ficou alguma dúvida nessa tarefa? Podem me perguntar agora. Não? Então, ó, essa tarefa não é para amanhã. Amanhã o teacher vai começar com vocês o capítulo 6, ó. 6. Nós vamos começar o capítulo 6 amanhã. Essa tarefa da entrevista, vocês podem estar me apresentando na próxima quinta ou na próxima sexta, conforme vocês vão estar fazendo a entrevista. Mas eu quero uma coisa muito legal e bem elaborada, tá? Então façam uma pesquisa. Podem fazer com o pai e com a mãe também. Ah, meu pai é enfermeiro, meu pai é médico, meu pai é professor, meu pai é bombeiro. Fica à vontade. Pode ser com quem vocês quiserem. Quiser inventar também, pode inventar também. Pode ficar sossegado. Escreve em português, se você não lembra como se escreve em inglês, vai pesquisando e tal. Usa o Google Tradutor se for necessário. Usa dicionário se for necessário. Porque vocês vão ter uma semana para fazer, então é muito tranquilo. Gente, são 10h45. Amanhã vamos tentar chegar no horário bem certinho para a gente começar a aula, que eu preciso iniciar o capítulo 6 com vocês. Unit 6, Chapter 6. Ok? Bye bye. See you tomorrow. Stay home. Deixa eu só parar a gravação. Oxi.